de Deus que está em 1 Samuel. Vamos relatar um acontecimento na vida de Davi, logo após a morte, o falecimento de Samuel. Davi se levantou após o sepultamento de Samuel. Ele e mais alguns homens se levantaram e eles foram ao deserto de Parã. Próximo àquele deserto havia uma região chamada região do Carmelo, onde havia um homem chamado Nabal, casado com uma mulher chamada Abigail, uma mulher que era sensata, formosa, enquanto que Nabal era um homem, vamos dizer assim, um homem arrogante. E Nabal se encontrava, ele era um homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E ouvindo Davi que no deserto, que próximo ali na região do Carmelo, estava Nabal tosqueando as suas ovelhas, então Davi, ele se lembrou que certa vez ele e seus homens já tinham protegido os rebanhos de Nabal. Então ele pede a 10 moços, ou seja, a 10 homens da sua turma, né, que fosse até onde estava Nabal e pedisse a Nabal que ele enviasse mantimentos para Davi, porque eles estavam precisando de mantimentos. Então, como ele sabia que era um homem rico, abastado, então ele mandou esses 10 homens fazer esse pedido a Nabal. Quando esses homens chegam até Nabal, onde ele está tosqueando as suas ovelhas, então nós vemos aqui no capítulo 25, a partir do versículo 9, então, chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Então respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e a daria a homens que eu não sei de onde são, de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho de volta e chegam a Davi e contam tudo que o Nabal tinha dito, ou seja, tinha negado, né, a ajuda que Davi tinha mandado pedir. Quando Davi recebe essa notícia, ele fica furioso e manda que todos os homens que estavam com ele coloquem suas espadas na bainha e eles pretendem acabar com Nabal e todos os seus empregados. Então Davi, ele pretendia fazer um ato de vingança, se vingar. Ele ficou tão furioso com aquela resposta que Nabal tinha dado a ele, porque ele sabia que ele já tinha feito bem a Nabal, já tinha protegido os rebanhos dele, e a ingratidão, né, ele sofreu pela ingratidão que ele recebeu naquele momento, mas ele ficou tão furioso que ele manda que seus homens que estavam com ele se aprontem, que ele vai querer se vingar. Nesse meio tempo, um empregado da casa de Nabal chega na casa central, né, onde se encontra a Abigail, e conta a ela tudo o que tinha se passado. Então, neste momento, Abigail, prudentemente e sensatamente, ela é uma mulher sensata. Então, no capítulo 18 diz o seguinte: então Abigail tomou apressadamente 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, ou seja, 5 ovelhas mortas, 5 medidas de trigo, com 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, os pôs sobre um jumento e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando em jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam a ela e se encontraram no meio do caminho. E naquele momento, né, ela se faz a conhecer a Davi. Ela diz que é a esposa de Davi, então ela imediatamente se ajoelha e pede perdão a Davi pela atitude do marido dela.
Então, no versículo 23 diz: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra, e lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, ouve as palavras da tua serva, não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ele é Nabal o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Então ela começa a pedir perdão a Davi pela atitude do seu marido. Ela conta que seu marido é de Belial, né? Que ele é um homem estúpido, que não merece o ato que Davi está prestes a fazer. Então ela pede perdão a Davi, e naquele momento Davi, vendo a sabedoria daquela mulher, a fé daquela mulher, então ele desiste do que ele estava pretendendo fazer, que era matar Nabal e todos os seus empregados, né? Então nós vimos que Abigail, ela foi esposa de Nabal, homem rico, poderoso, que vivia naquela região do Carmelo, mas só que ele era um homem grosseiro, estúpido e mau, enquanto que Abigail, sua esposa, era uma mulher formosa, prudente e sábia. Então Davi e seus homens, voluntariamente, eles já tinham ajudado os rebanhos de Nabal. Então quando ele manda aqueles moços pedir ajuda, mantimentos, é porque era uma forma que ele pensava que Nabal tinha alguma gratidão pelo que ele tinha feito, né? Por isso que ele manda pedir esses mantimentos a Nabal. Então, ou seja, ele pediu gentilmente, né, a Nabal que retribuísse com alimento o que mais ele pudesse oferecer, pelo que ele já tinha feito. Contudo, em sua arrogância, Nabal recusa-se a demonstrar generosidade, gratidão, né? Furioso, então, Davi, quando recebe a notícia, então, Davi, ele fica furioso, então ele decide matar Nabal e todos os seus homens. Mas só que aí vem a intervenção de Abigail. Abigail interveio prontamente, né? Ciente das atitudes tolas do marido, ela ordena aos servos que preparem alimentos para Davi e seus homens. Depois vai ao encontro de Davi, pedindo-lhe misericórdia, né? Em seu discurso ela demonstra grande humildade, né? Sabedoria, fé, reconhecendo a mão de Deus na vida de Davi e advertindo-o, né? Dele não agir, para que ele não haja com ódio e vingança, pois certamente essa não era a vontade de Deus para aquele futuro rei de Israel. Impressionado com a proatividade, ou seja, com a maneira como aquela mulher fala, né? Ele fica impressionado com a sabedoria, com a atitude de Abigail. Então Davi atende ao pedido dela, né? E ao retornar para casa, Abigail encontra o marido bêbado, né? Prudentemente ela só relata o ocorrido quando ele retorna à lucidez. E mais tarde, passado alguns dias, aquele Nabal, ele tem um mal súbito e morre alguns dias depois, né? Abigail, ela fica viúva, mas Davi, quando teve o encontro com ela, ficou impressionado com a sabedoria dela, e quando ele sabe que ela ficou viúva, ele manda pedir ela em casamento, e pede ela em casamento, e juntos os dois tiveram um filho, chamado Quileabe. Então, algumas circunstâncias da vida, né, necessitam de ação imediata. Ao ser informada da atitude estúpida do marido, Abigail agiu prontamente, né? E isso salvou a vida de muitas pessoas, né? Alguns problemas e conflitos demandam às vezes tempo e oração, mas enquanto outros demandam atitudes urgentes, regadas da sabedoria que vem do Senhor. Então, muitas vezes, acontecimentos na vida de algumas pessoas, existem atitudes de pessoas que agem impulsivamente. Enquanto tiver uma pessoa sensata e prudente, né, que possa
intervir de uma maneira sábia, pode evitar que haja tragédias, né, catástrofes, devido a um impulso, devido a uma atitude impulsiva de alguém. Então devemos estar atentos para que o Senhor nos ajude a discernir o caráter das pessoas. Existe um dom chamado dom do discernimento, que muitas vezes a gente tem que pedir a Deus esse dom para que nós possamos conhecer as pessoas, conhecer o caráter das pessoas. É impressionante observar o discernimento de Abigail. Abigail, ela tinha o dom do discernimento, porque quando aquele empregado chega até ela contando tudo o que tinha se passado, ela viu que aquele homem estava contando a verdade. Então, ela, a partir daquele momento que ela recebe aquela notícia, ela confiou, e ela confiou naquele empregado, no relato que ele estava dizendo, e sabendo do caráter do seu marido, né? Então ela percebia também que Davi era um homem temente a Deus. Então o discernimento é uma qualidade valorosa que devemos almejar. Então nós devemos procurar ter esse dom de discernimento para a gente conhecer o caráter das pessoas. Nabal, ele ficou centrado na sua arrogância, enquanto Davi na ofensa sofrida. Então, tomados por emoções tão intensas, esses homens estavam a ponto de causar a morte de muitas pessoas, né? Mas Abigail percebeu que essas mortes elas poderiam ser evitadas e correu para providenciar que Davi se acalmasse e visse que não era necessário o derramamento de sangue. Então nós vemos também nesse momento essa atitude impulsiva de Davi de querer revidar de uma maneira tão agressiva a ponto de querer matar. Então nós devemos pensar também como será o nosso tipo, que tipo de pessoa você é. É aquela pessoa que deixa se levar pelas emoções, ou é uma pessoa que tenta agir, que costuma agir com prudência, né? É isso que nós também temos que tirar desta lição. Nós temos que ter prudência nas nossas decisões, nas nossas atitudes, e não agir impulsivamente tomado pela emoção. Nós vemos aqui também, sabemos que não basta apenas saber que a vingança pertence ao Senhor, mas é preciso agir de acordo com esta crença. Davi, ele não era um homem vingativo, contudo, ele tomado de indignação por causa da atitude grosseira e desrespeitosa de Nabal, ele estava a ponto de se deixar levar pela ira e vingar-se com as suas próprias mãos. Mas Abigail interveio, argumentou sabiamente, advertiu a ele para que deixasse que o Senhor continuasse conduzindo a vida dele, né? Ela ajudou a Davi a perceber que esta não era a atitude de uma pessoa que realmente confiasse na soberania de Deus. A palavra de Deus diz: nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, né? Pois as escrituras sagradas, elas dizem isso. A própria palavra de Deus diz: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então, de nada adianta conversar com uma pessoa fora de si. Há diversas coisas que podem tirar a lucidez de uma pessoa. Por exemplo, a bebida alcoólica é uma delas. A forte emoção pode tirar a razão, o senso daquela pessoa. Então, Nabal, ele estava bêbado quando Abigail retornou de sua missão diplomática perante Davi. Sabiamente, ela percebeu que o marido não estava em condições de ter uma conversa séria e deixou que o efeito do vinho passasse para relatar tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha ocorrido, né? Então, quando você precisar conversar seriamente com alguém, certifique-se de que essa pessoa esteja em condições físicas e emocionais para participar de uma conversa prudente e sábia. Nunca a gente deve conversar com uma pessoa que esteja
sob o efeito do álcool, ou seja, alcoolizada, ou então sob o efeito de uma forte emoção, né? Porque essas pessoas, elas com certeza, elas não vão dar ouvidos àquilo que nós temos para dizer. Então nós temos que deixar passar aquele momento de ira, de raiva, para que a gente possa conversar e falar prudentemente, né? Então hoje nós vimos essa história que se passou na vida antes de ser declarado rei. Aliás, ele tinha sido declarado rei por Samuel, né? Samuel já tinha previsto a ele que ele seria rei de Israel, mas foi um fato que aconteceu quando ele estava no deserto de Parã, próximo ao Monte Carmelo, à região do Carmelo. E Davi, ele se encontra com necessidades de alimentos, e ele manda pedir aquele homem abastado, rico, mas ao mesmo tempo um homem estúpido, grosseiro e mau, que era Nabal. E quando Davi recebe a resposta dos seus mensageiros, dos homens que ele tinha mandado para pedir essa ajuda àquele homem, ele fica furioso e tenta querer matar num ato impulsivo. Eu acho que ele não pensou naquele momento. Eu acho que a necessidade, a precisão que ele estava passando, né? Eu acho que tudo isso influenciou aquela atitude impulsiva dele de querer se vingar e matar Nabal. Mas nós vemos aí a atitude sensata, prudente, sábia de uma mulher de fé, de uma mulher de Deus chamada Abigail, que cessou, que fez com que tudo fosse por água abaixo, ou seja, aquela atitude de Davi fosse arrefecida e ele mudasse imediatamente o pensamento dele em querer matar Nabal e todos os seus empregados. Então nós vimos aí uma lição de sabedoria que assim como Abigail, nós também devemos ter diante de situações de pessoas que se puserem sobre nós, ou então diante de nós, com atitudes muitas vezes tomadas por fortes emoções, né? Então que Deus abençoe a cada pessoa que esteja assistindo este vídeo.